meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Agradecemos, divino amigo, a oportunidade de estarmos presentes na vossa vinha de luz. Mas ajuda-nos, Senhor, na edificação da vossa vinha de luz no imo dos nossos corações. Dai-nos força e coragem para vencermos as nossas imperfeições e mazelas e para multiplicarmos os dons e os talentos com os quais nos agraciastes. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, irmãos, trabalhando mais essa semente de amor, que nós acabamos de ouvir o relato da música, semente de amor esta que deve germinar em nossos corações e nos ensinar o verdadeiro caminho da luz, o verdadeiro caminho da fraternidade, da caridade, com as bênçãos do Divino Mestre, o Senhor Jesus. Nós vamos abordar aqui o capítulo 9, o capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 9, ele começa com injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis a quem quer que mate, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os antigos hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco. Irmão Fernando, no contexto do que nós temos essas palavras, se nós retornarmos aqui ao começo, as palavras do Cristo, ele diz: não matareis a quem quer, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Por outro lado, ele também diz que quem se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação também pelo juízo. Mas quem disser alguma coisa que ofenda o irmão, como a palavra raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E quem disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Qual é a tradução desse contexto de época? Quer dizer, me parece que, dito naquela época, alguns desses termos nos pareceriam muito mais ofensivos do que hoje sendo ditos. Como é que nós podemos contextualizar isso nos dias de hoje? Jesus começa aqui o seu ensinamento, que aprendestes foi dito pelos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Entre o povo hebreu já havia a consciência de que não se pode matar o semelhante.
Então, quando assim se procedia, era julgado por um conjunto de anciões da comunidade para avaliar aquele ato e a gravidade daquele ato e qual punição iria receber por aquele ato. Então, Jesus está assim trazendo na memória de cada um aquilo que já se sabia. Só que aí, Jesus, como sempre, ele fala e ele ensina espíritos imortais e não corpos perecíveis, ele estende com relação à ofensa, à agressão, à violência, a qualquer sentimento, pensamento ou ação descaridosa. Aí ele começa dizendo, ele encerra primeiro o do ensinamento que eles já conheciam, ou seja, trazer a memória. E aí ele completa, qualquer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Então, mostrando para a gente que o desejo, a intenção, o fato de eu estar querendo, já é por si só um ato criminoso. Quer dizer, se no Evangelho tem uma passagem que Kardec pergunta isso. Se alguém já traz o sentimento, o pensamento, por exemplo, de um crime, mas não consegue executar o crime, ele é culpado ou ele não é culpado? Nós, com o conhecimento espírita que nós temos, culpado. Porque muitas vezes ele não teve a oportunidade. Então, digamos, ele estávamos, né? Ele não, né? Estávamos desejosos de agredir alguém. E tínhamos aquele impulso, mas como ele estava acompanhado com outras pessoas, pensando em nós mesmos, nós falamos assim, não vou agredir, porque eles são 5, eu sou um só, e eu vou sair perdendo. Então, eu não agredi por interesse próprio, né, pensando no outro. Então, é Jesus já mostrando que assim seria condenado pela intenção que estamos fazendo. E ele, prosseguindo nesse raciocínio, nos fala, por exemplo, que quem disser raca será condenado pelo conselho. Entre o hebreu, naquela época, eles tinham os pequenos conselhos, que eram nas pequenas aldeias, que era composta mais ou menos por 20, 21, 22 anciães. E um conselho maior, o sinédrio maior, que era composto por mais ou menos 70, 72 sacerdotes. Porque esse julgamento era por um erro, digamos assim, um crime mais grave. Então, era uma condenação muito mais severa. E se a gente pensar assim, mas puxa vida, raca, só porque falou raca? E Kardec denuncia, porque raca era um termo desdenhoso que, para poder mostrar toda raiva, todo o seu ódio mesmo, cólera naquele momento, virava o rosto para o lado e se cuspia. Então, mas puxa vida, só porque falou isso, quantas vezes nós já nos falamos para os nossos semelhantes, principalmente os de casa, né? Seu infeliz, seu miserável, seu desgraçado. Quem não já falou isso aqui? Ninguém falou? Só eu? Então, só eu, né? Então, quantas vezes nós já falamos isso? Porque isso está externando, muitas vezes, um sentimento de profundo ódio, de cólera. Então é isso que Jesus quer nos mostrar, o quanto que isso é importante. E nos fala um pouco mais ainda. És louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Vocês já chamaram alguém de idiota?
Ou nunca também chamaram? Idiota e idiotice. Sim. É assim mesmo. Porque o louco aqui, naquela época, tinha um contexto um pouco diferente. Era uma acusação tão grave, porque era no sentido de ser uma pessoa indigna, uma pessoa que ia contra os bons costumes. E tanto que era o costume naquela época que aquele que acusasse alguém de louco e não tivesse como provar que ele era louco, seria proibido durante 30 dias de entrar na sinagoga e receberia de 30 a 40 chibatadas. Então, quando Jesus fala isso, que vai ser condenado ao fogo do inferno, é porque nós seremos julgados conforme a nossa intenção. E eu sou julgado pelo conselho de juízes que eu criado dentro de mim. Ou seja, se eu for muito misericordioso, se eu perdoo muito os meus irmãos, se eu sou muito indulgente, qual que é o conselho de juízes que eu estou criando dentro de mim? Uma consciência livre. De misericórdia, de perdão. Agora, digamos que eu sou muito rigoroso e eu não deixo passar nada. É uma expressão que era muito usada, eu não sei se ainda é. Ninguém morre me devendo. Né? Não tinha esse costume de falar assim? Eu já ouvi assim, né? Nós não devemos falar não, né, gente? Ninguém morre me devendo. Então, ou seja, eu sou extremamente rigoroso e cobro com severidade. Quando chegar a minha vez de estar diante da minha consciência, porque como os Espíritos falam, quem que é o nosso acusador? A consciência. O maior julgador. Quem que é o nosso advogado de defesa? O Cristo. Não, está tudo dentro de nós. Ou seja, nós somos o advogado de acusação, nós somos o advogado de defesa, nós somos a testemunha dos nossos atos e nós somos o juiz que vai julgar. Está tudo dentro de nós. Então, por isso que o ensinamento da misericórdia, de sermos brandos, pacíficos, ela é fundamental. O brando, ele é gentil, ele é dócil, ele usa da afabilidade, da doçura para com todos. O pacífico, e mais até eu diria, o pacificador. Porque o pacificador, ele é mais do que o pacífico. O pacífico, ele é manso, ele não é violento. Já o pacificador, ele é um estimulador, um educador da paz. Pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, lembrando aqui o grande educador, apóstolo da não violência, que foi Mahatma Gandhi. Eu entendia, porque o dele é uma coisa impressionante, porque quando ele vai para a Índia, para poder buscar a independência da Índia, do poderio inglês, mas que recusava qualquer ato de violência. E eu me lembro de uma cena do filme Gandhi, que vale a pena ser assistido. Ele está numa reunião com outros indianos e é chamado um para poder falar, e ele fala de forma muito inflamada, muito apaixonada, que se algum inglês desrespeitasse qualquer um da família dele, ele mataria não sei quantos ingleses, porque ele não temia pela vida dele. E a independência da Índia era uma causa pela qual ele daria a vida dele. Aí todo mundo aplaude. Depois chama o Gandhi, que entra tranquilo, sereno, e fala assim: eu preciso desta coragem. Ponto. A independência da Índia é uma causa pela qual eu também daria a minha vida. Mas não existe causa alguma que me levaria a tirar a vida de um outro ser humano. Quando nós voltamos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata de afabilidade e doçura, vejamos o que o irmão Lázaro nos diz aqui. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura
que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem um verniz dessa qualidade. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas pessoas, dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, que nada as perturbe, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A esta classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem as suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: eu sou detestado. Então vejamos aqui, irmão Fernando, e esse é um comentário que nós queríamos ouvir da sua visão, que a afabilidade e a doçura, elas têm que partir do coração, e não daquele pensamento de se transformar em alguém afável, alguém doce, porque esse pensamento que vem do cérebro é uma máscara, ele só tampa o rosto, mas o sentimento que vem do coração não pode ser escondido, nem de Deus e nem de nós mesmos, de cada um de nós e principalmente da nossa consciência. Muito bem elucidado, e aí nós vamos lembrar outro ensinamento do Cristo, principalmente para nós que nos dizemos religiosos. Quando ele fala com os fariseus e os escribas, chamando-os de sepulcros caiados de branco por fora e cheio de podridões por dentro. Nós temos visto muito no nosso meio, na nossa atualidade, um termo que é politicamente correto. Então, politicamente correto é muito engraçado. Podemos detestar o outro, mas façamos de conta que somos educados, que gostamos, que aí a gente passa a impressão para os outros de que nós somos equilibrados, somos gentis. É o politicamente correto. Ou seja, passa um verniz, você não precisa mudar não, faz só de conta que você parece. Não tem se usado muito isso? Politicamente correto? É o politicamente correto. Não é mudar, não é mudar o nosso interior, não, que é o que o Davi está falando, não. É só fingir de conta, é só passar um verniz. Passa um verniz, faz de conta que somos compreensivos, faz de conta que nós somos realmente democratas, que respeitamos a opinião dos outros. É só fazer de conta. Então, Jesus vem tirar isso. Senão nós vamos ser como os antigos fariseus, os antigos escribas, os antigos religiosos de aparência exterior. Por que, por exemplo, os espíritos sempre nos orientaram? Vamos fazer um uniforme para os espíritas? Vamos vestir todo mundo de branquinho, bonitinho, todo mundo de branquinho, bem alvo, né? Sem nenhuma mancha, né? Todo mundo fazer aqueles rituais, fazer os cumprimentos, está todo mundo assim. Isso é transformar por dentro? Ou isso é continuar o que nós temos feito nessas múltiplas reencarnações nossas, de cultivarmos
uma religiosidade exterior, em vez de construirmos, como Jesus nos ensina, o reino de Deus dentro de nós. Então é isso que o irmão Lázaro está falando nessa passagem de Lázaro, que Davi está lendo. A afabilidade e a doçura do sentimento, como Davi falou, não desse verniz exterior. Então, eu estou falando isso quando fingimos aparentar isso por um interesse pessoal. Quer dizer, eu finjo isso para ter um benefício. Vou falar aqui, tentar falar de uma forma educada. Muitos dos nossos irmãos que se ingressam às vezes na política e que às vezes, precedendo as eleições, falam tudo aquilo que queremos ouvir. Para o interesse coletivo ou para obter um benefício pessoal? É um verniz. Estou falando de política aqui, mas nós fazemos politicagem muitas vezes, né? Sim. Nós temos que colocar essa carapaça em nós também. Em toda situação que nós, para poder obtermos um benefício pessoal, fingimos ou aparentamos ser condizente com aquilo que pede. Por exemplo, eu sei que meu chefe gosta de ser bajulado, então eu vou lá e ajudo meu chefe por um interesse pessoal. Estou fazendo diferente dos políticos? Não estou. Então, é de termos esta afabilidade, essa doçura, com o esforço de transformar o nosso íntimo, de sermos realmente aquilo que estamos procurando, sermos brandos, sermos pacíficos, usarmos da afabilidade e da doçura no trato com os nossos semelhantes. E para sermos verdadeiramente brandos e pacíficos, o que seria mais importante do que a paciência? A maior de todas as virtudes. E é ela que um espírito amigo, em Avre, 1862, nos esclarece. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. O amor e a caridade, o Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. A de perdoar-nos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrer, os instrumentos, portanto, das nossas provas e expiações, e para que possam nos colocar à prova a nossa paciência. Temos de fato paciência? A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas, como se fossem milhares de picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos os deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Portanto, irmãos, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o vosso futuro. Sede, pois, pacientes. Sede, pois, a expressão de ser cristão, a expressão de seguir o exemplo do Cristo. Fernando. Eu gostaria só de ler aqui a primeira frase da lição da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quem quer ser eleito de Deus aí? Vou pegar um pouquinho de carga de dor. Eu gostaria que fizéssemos uma reflexão. Duas criancinhas de aproximadamente 5 anos de idade, as duas com um shortinho, vão ao depósito, uma pega uma garrafa de álcool, a outra pega um fósforo.
Sentam as duas, rindo, brincando, extremamente felizes. E uma abre a garrafa e a outra vai tentar acender o fósforo. O pai chega, geralmente a mãe, né? A mãe chega. A mãe chega, se assusta com aquela situação, corre, retira a garrafa de álcool, tampa, retira o fósforo e as duas criancinhas começam a chorar. Dá birra, chora. Uma fala assim, mamãe não gosta de mim. Aí a outra fala, não quer nos ver felizes. O que vocês acham? A mãe deveria fazer a felicidade das crianças? Entregar o álcool, deixar as crianças brincarem, estavam tão felizes. O que vocês acham? Entrega o álcool, o fósforo? Por que não? Por que não entregar o álcool e o fósforo para as crianças? Estavam tão brincando, estavam felizes. Aí, na demonstração que a mãe não gosta delas, tira o álcool, tira o fósforo e tira a felicidade delas. Será que nos nossos desejos somos também crianças espirituais, nos desejos do dia a dia? Então, se Deus não nos amasse, bastava satisfazer os nossos desejos. Eu tiro meus irmãos por mim. Claro, eu compreendo que a maioria aqui está bem na minha frente, mas eu consigo ver todo mundo. Não está tão na frente assim não. Está na minha frente, mas não tão assim não. Estão na frente, mas nem tanto. Então eu penso assim, será que algum de nós aqui deseja valores realmente espirituais? Ou na maioria esmagadora das vezes nós estamos buscando a satisfação do nosso ego? É por isso que quando ele fala que a dor é uma bênção que Deus que envia aos seus eleitos, é essa situação. Aquelas criancinhas, a princípio, estão achando que estão sendo punidas. Mas que mãe deixaria a criança, seus filhos, passarem a dor de uma queimadura com cicatrizes que duraria quanto tempo? Por alguns minutinhos que daqui a pouco vai passar, elas vão sair daquilo ali. Então, se Deus atendesse nossos desejos desequilibrados, infelizes, e quantos desejos infelizes tem? Não adianta vocês falar comigo que sou eu que tenho, não. Ah, não é mesmo. Eu ouvi do Haroldo uma vez ele falando, assim, mais ou menos do que eu falei, parecido, né? Ele fala assim, ó, desculpa se tem algum anjo aí, né? Mas eu não sei o que esse anjo está fazendo ouvindo a palestra minha, né? Que não tem o menor sentido, né? Eu ouvi uma palestra nossa aqui, né, Davi? Só se você quiser desaprender, né? Então, não tem sentido isso. Então, nós ainda não temos essa capacidade dos desejos superiores, dos desejos de trabalho incessante no bem. Quem é que é aquele trabalho incessante no bem? Nós estamos terminando de ler para fazer depois um estudo sobre Paulo e Estevão. Eu fico olhando a situação de Paulo, em que ele traça uma meta para seguir e nada o vai tirar dessa meta. Nem dores, nem aflições, nem escárnio, nem pedrada, também nem elogios, nem glorificações, nada. Ele criou aquela meta para seguir, de ser um servo do Cristo, um trabalhador do Cristo, onde estiver, com quem estiver. Será que nós temos condição de fazer isso? Será que temos? Ainda não. Ainda não. Nós não temos essa condição ainda. Então, aquilo que nos parece que é uma dor que Deus está nos causando, é um benefício impedindo de cairmos num abismo tenebroso. E é por isso que o irmão Lázaro volta num ponto muito importante para, obviamente, aqueles que estão no caminho da bem-aventurança, que é a obediência e a resignação.
É interessante, quando nós olhamos essas duas palavras, de modo geral, elas nos parecem muito semelhantes, porque uma pessoa que é obediente, ela obedece, ela parece também ser uma pessoa resignada dentro da sua obediência. Mas o conceito dado pelo irmão Lázaro, na minha visão, é um dos conceitos mais perfeitos que eu já vi com tão poucas palavras. Então vejamos, a obediência é o consentimento da razão. Então, se eu vou atravessar a rua, eu vejo um carro, alguém fala, espera, não atravessa, é o meu cérebro dizendo, se você atravessar, você vai ser atropelado, obedeça. Então, é um consentimento que eu dou para o meu cérebro me dando um comando. No entanto, a resignação é o consentimento do coração. É o coração consentindo. É o sentimento consentindo. Fernando, comenta isso para gente. Essa mensagem é de uma beleza ímpar. Então, mostrando que Jesus foi a personificação da obediência e da resignação. Como ele sempre disse, ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai Celestial. E é uma coisa que toda vez que eu procuro estudar, me deixa ainda impressionado, que eu penso assim, até projetando, daqui a alguns milênios, né, quando eu estiver melhor, eu ainda acho tão difícil, que é pensar que Jesus, que é o criador do orbe terrestre, segundo a ciência, tem mais de 4,6 bilhões de anos. Fez a atmosfera, fez a terra, fez os mares, o clima, fez os vegetais, os animais, pegou lá no princípio, o que o André Luiz define como protoplasma, que seria uma pequena bactéria, para evoluir até chegar aos corpos nossos, para que o princípio espiritual pudesse evoluir e progredir. Vem à terra tal qual se fosse um homem, como é xingado, apedrejado, crucificado entre dois criminosos, ele que já houvera andado sobre as águas, multiplicado pães e peixes, curado os doentes das mais diversas doenças, expulsado o demônio, ressuscitado Lázaro, quer dizer, tinha todo o poder, e não fazer absolutamente nada, não revidar nada. Você é todo o poder, você podia fazer o que quisesse, e você renuncia a qualquer ato de reação para exemplificar para nós que somos devedores da lei, de que devemos confiar na sabedoria e no amor divino na condução das nossas vidas. Então eu penso que, será que mesmo lá na frente eu vou conseguir pensar nisso? Eu tenho dificuldade de pensar nisso, porque toda vez, mas nem fazer o sol desaparecer, o vento assim uivar bastante, uns trovões, uns relâmpagos, uma terra tremer um pouquinho, nada que pudesse nos assustar, nos causar temor, nada. Então, a afabilidade, a doçura do Cristo, esse exemplo de que não se usa a violência para transformar as pessoas, a resignação de aceitar aquilo tudo, o seu sacrifício, para nos ensinar. Então, a obediência e a resignação precisa ser para nós uma meta. E finalmente, para terminarmos o estudo desse nosso capítulo, para todos nós que um dia pretendemos, talvez como o irmão Fernando nos disse, em milênios, atingirmos algum grau de bem-aventurança, precisamos controlar o nosso maior inimigo, que é o orgulho e o egoísmo, causas de das maiores dificuldades e problemas desse capítulo, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois.
a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera, a reação imediata da inaceitação e do orgulho. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. É até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, infantis, comuns do dia a dia, decorrem da importância que cada um liga a sua própria, cada um confere a sua própria personalidade. Então, se o eu, o ego e a personalidade são fortes demais, se atribui um orgulho acima do normal e que não aceita qualquer tipo de contradição vinda dos nossos irmãos. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque ele não obedece. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, observar-se a si mesmo, a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros irmãos. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, o Espírito protetor, irmão Fernando, nos diz que devemos nos esforçar para controlar os nossos orgulhos, evitar aquele impulso que em fração de segundos nos faz reagir colericamente a mesmo qualquer contradição infantil, pueril, que o nosso irmão, num determinado momento, muitas vezes até sem muita intenção, se nos opõe com aquela contradição. Então cabe-nos trabalhar o nosso íntimo, trabalhar o nosso interior, o nosso íntimo moral, no sentido de reagir diferente. Aquela história, né? Vamos pensar até 5, vamos contar até 5, para ver se desaparece esse impulso colérico. O que você acha? Sim. Ele usa uma expressão aqui que eu acho muito esclarecedora, que é um surto de demência, de insanidade, que nos caracteriza como animais brutos, sem capacidade de raciocinar, analisar, avaliar, julgar. Então, completando essa lição com a lição anterior do irmão Lázaro, ele diz o seguinte: o covarde, o preguiçoso, ele não pode ser resignado, não consegue ser resignado. Da mesma forma que o orgulhoso egoísta não pode ser obediente. Então, a cólera geralmente vem de uma revolta. Nos revoltamos com alguma coisa. E revolta realmente é personalidade ferida. Então, quanto menos orgulhosos formos, menos revoltados seremos. Porque é sempre uma comparação. Nos revoltamos porque achamos que não merecemos aquilo, ou que merecemos mais. Ou egoisticamente, o nosso lado tem que ser olhado primeiro do que o lado do outro. E aí cria essa revolta que vai gerar uma cólera. Então, se nós tivermos afabilidade, doçura, paciência, obediência,
resignação, não cairemos num surto mais prolongado de cólera. Pode vir até uma irazinha. Opa, não posso agir assim. Não posso fazer assim. Não posso pensar assim. E depois, gradativamente, iremos mudando o nosso eu. Não é um processo de marcha, nós sabemos disso. Não é, para estar na casa espírita tem que ser perfeita, para trabalhar tem que estar perfeito. Não, o ensinamento não é esse. Não é estar perfeito para trabalhar, é trabalhar para se aperfeiçoar. Então, nós aqui trazemos quantas dificuldades, quantos erros nós trazemos em nós. Mas nós temos que aprender com quem sabe. E aí, por isso, Jesus é o nosso modelo e guia. E Fernando, aqui o irmão Hahnemann nos lembra o seguinte, que muitas vezes nós tentamos nos desculpar, quando nós nos damos conta do ridículo ou da condição de agressividade que nós muitas vezes exteriorizamos, e eu já fiz isso muitas vezes, e meu Deus, como eu posso olhar a mim mesmo, nem debaixo do travesseiro, quando eu travesseiro na cabeça, não dá para me ver. Frequentemente a nossa desculpa é, isso é do meu temperamento. Ora, quem fez o meu temperamento foi o Pai que está nos céus. Então, ele me fez com esse temperamento, ou esse temperamento é meu, é do meu espírito e nada a ver com o meu corpo tem. E o irmão Hahnemann nos diz, o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Podemos fechar agora com o comentário do irmão Fernando sobre essa função. Eu só vou comentar. Davi falou sobre personalidade, né? Ter um persona, que em grego quer dizer máscara, né? É a forma como eu me apresento para os outros. Graças a Deus nós não nos vemos uns aos outros como somos realmente, né? Senão viríamos um monte de monstrinhos, né? Temperamento, do ponto de vista da ciência hoje, seria uma característica intrínseca nossa. É um conjunto de características intrínsecas. E caráter seria aquilo que a gente aprende na vivência, ou seja, é externo a nós, é do ambiente. E a personalidade seria esse conjunto, mas que o Espiritismo mostra o seguinte, é o conjunto das vivências nas múltiplas reencarnações. Nós somos o somatório disso tudo. Então, trazemos já alguma coisa, algum aprendizado dessas múltiplas reencarnações, mas ainda trazemos muito do orgulho, do egoísmo, das inferioridades que ainda nos prendem à matéria e ainda transformam o nosso mundo momentaneamente num mundo de expiação e provas. Mas, com as bênçãos de Jesus, estamos marchando para um mundo de regeneração. Ânimo então a todos nós e vamos trabalhar. Que a paz de Deus e Jesus permaneça com todos vocês. Assim seja.